Natália Ginzburg é uma das autoras escolhidas por Pedro Mexia para a rubrica de sugestões de leituras do podcast O Poema Ensina a Cair. Este livro, Nunca Me Perguntarás, com tradução de Ana Cláudia Santos e edição Relógio d'Água, que saiu recentemente, mas de resto falamos de outros. Pedro, porquê é que quiseste trazer a Natália Ginzburg? Porque acho que, por duas razões. Por um lado, porque tem havido esta aposta de Relógio d'Água. Já havia livros da Natália Ginzburg, nomeadamente de ficção. Ela escreveu essencialmente ficção e não ficção e teatro, foram os géneros, mas de repente não, mas nos últimos anos a Relógio d'Água publicou 7 livros dela, incluindo um que eu acho uma obra-prima da literatura italiana e da literatura memorialística, que se chama Léxico Familiar, que como o título indica, que é um livro de 63, como o livro indica, é uma crónica sobre a família dela. E de memórias, não é? Extremamente elíptica, extremamente... Ela às vezes quase não aparece, ou seja, ela aparece como narradora, mas é quase como se não existisse, o que era um pouco a postura dela de modéstia, por exemplo, neste Nunca Me Perguntarás, ela está sempre fala de alguma coisa, seja cinema, ópera. Diz que não sabe do assunto. Eu não sei nada sobre isso, e depois escreve um ótimo texto sobre o assunto. E é um livro que tem, entre outras coisas, o facto de se referir, não é bem em passant, mas é de uma forma muito discreta à grande tragédia da vida dela, que foi o facto do marido, Leone Ginzburg, ter sido torturado e morto pelos nazis durante a Segunda Guerra Mundial. A Natália Ginzburg trabalhou na Einaudi, na editora, em Turim, onde conheceu o Cesare Pavese, que era um dos diretores editoriais. Tem um texto lindíssimo sobre ele, num outro livro que também já saiu no Relógio, chamado As Pequenas Virtudes. Este Nunca Me Perguntarás é um livro um pouco mais tardio, é de 1970, ela nasceu em 16, e é curioso que ela passa o livro a dizer agora é que estou no fim da vida, agora é que estou velho. Ora, ela morreu em 1990, portanto... Ainda não estava de todo no fim da vida. E tem duas outras coisas que eu acho muito fascinantes. Uma delas é, a variedade. São uma espécie de ensaios, não é? São textos de jornal, são crónicas longas ou ensaios, e que vão das coisas mais variadas, como eu disse, de cinema até às artes plásticas, uma visita à casa da Emily Dickinson, um texto sobre os 100 anos de solidão do Garcia Marques, um texto sobre a psicanálise que ela fez, o psicanalista. Sobre a psicanálise, etc. E depois tem 2 ou 3 textos que eu acho absolutamente essenciais, nomeadamente um texto que se chama Sobre Crer e Não Crer em Deus, em que ela, no ponto de vista de não crente, faz uma defesa extraordinária de deixarmos que as pessoas sejam crentes, nomeadamente as crianças, porque há porque não sendo ateia, ela não diz que é impossível a existência de Deus, mas também porque Deus... E repara que ela não fala praticamente na igreja, ela fala de Deus. Deus abre um horizonte de possibilidade, de sentido, e que isso é, por isso ela diz, nunca se diz a uma criança que Deus não existe. Que Deus não existe. E isso é fantástico porque não é uma... Não estamos a falar de uma crente, de uma não é? devota, de uma nada disso. E depois tem 2 ou 3 textos na sequência do Maio de 68, sobre a qual ela, como algumas pessoas da geração dela, não há nenhum texto especificamente sobre o Maio de 68, mas há alguns textos sobre a juventude, de que ela desconfia um bocadinho. E há um texto extraordinário de alguém que foi deputada, ela foi deputada do Partido Comunista,
E é um texto contra o coletivo. Quer dizer, o que interessa é o pensamento individual e o pensamento solitário. Que é uma frase um pouco... enfim, o Pavese também era um comunista sui generis. E depois tem alguns textos divertidíssimos. Tem, por exemplo, um texto sobre as 4 ou 5 pessoas a quem ele lê os seus manuscritos. Interlocutores, não é? Que Os ele chama. e 2 deles, mais um do que outro, mas 2 deles são os seus filhos, rapazes. Que não gostam de alguns textos. E que não gostam nada, que Sim. se riem dela, que dizem não publiques isto é ridículo, és uma sentimental. E ela não leva nada a mal, ou seja, é uma figura que nos é simpática porque nunca se apresenta, embora tenha uma prosa límpida e uma espécie de... eu escrevi sobre o livro e chamei-lhe uma clareza moral melancólica. Acho que é as duas coisas. Ela é muito clara no estilo e no que está a dizer, mas é uma pessoa, até pelo facto já mencionado, mas também por temperamento. E nesse texto dos interlocutores, é quando ela conta isso dos filhos, ela conta isso como se fosse uma anedota ao jantar. É um dos meus filhos, eu leio e ele diz, não, nem pensar, não publiques isso. É ridículo e tal. E, portanto, é um livro muito... Tem algumas partes engraçadas, a maior parte do livro não é propriamente engraçado, é meditativo e é, de facto, um livro... E não parece que ela esteja a fazer estilo, porque ela não faz estilo nesse sentido. Parece, em alguns momentos, ser de facto um livro de alguém que acha que é o seu último livro, porque ela faz quase balanços de vida aos, portanto, 54 anos. Quer dizer, eu tenho 52 e também já acabo de fazer um balanço de vida, mas eu não sou a Natalia Ginzburg, para quem duvidasse. Com o teu livro mais recente. E portanto, é um livro que tem é um olhar para trás e sempre de uma pessoa curiosa, tolerante, mas também muitas vezes impaciente, muitas vezes paradoxal, e é excelente que a Natalia Ginzburg esteja... Não digo totalmente disponível, mas já estão os livros fundamentais, estão praticamente todos traduzidos. Falta o teatro. Não falta o teatro. Há teatro dela na coleção dos Artistas Unidos. Penso que só um volume, não sei se são mais. Mas o teatro dela é substancial, o teatro reunido. Fica esta sugestão, Natalia Ginzburg, uma autora italiana, que, na opinião de Pedro Mexia, é uma das grandes autoras italianas do século XX, podemos dizer assim. Sim, sem dúvida, certamente, sem dúvida. Eu acho que, não sei se não será a maior escritora mulher, pelo menos. Enfim, há outras muito conhecidas, Elsa Morante, etc., e poetas, Alda Merini, né? Mas eu, se tivesse que escolher uma escritora italiana do século XX, que eu tenha lido, há milhares que não li, seria a Natalia Ginzburg. E este livro, que é então o mais recente, Nunca Me Perguntarás, com tradução de Ana Cláudia Santos, mas não esquecer esta referência ao léxico familiar da mesma autora, que, na opinião do Pedro, é então uma obra-prima. Para saber mais sobre este livro, os outros livros da Natalia Ginzburg, já sabe, basta escutar o podcast nas plataformas habituais.